palavra do Senhor que diz: não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas, com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Amém, irmãos? As palmas para a palavra do Senhor. Irmãos, nós somos inquietos, ansiosos, preocupados, duvidamos do que Deus tem para nós, não acreditamos no amanhã. Isso é todos nós. Muitas vezes nós não confiamos nesse Deus tão grande e tudo que Ele pode fazer na nossa vida. Irmãos, vou começar com um testemunho para vocês entenderem por que nós não devemos ficar ansiosos e confiar em Deus. Eu tenho meu filho, Christopher, de 9 anos. Em 2020, eu engravidei, tive um aborto espontâneo. Foi bem difícil, porque quando Christopher nós contamos para todo mundo, foi aquela felicidade. 2020, aí você coloca em Face, liga para todo mundo e conta. Só que aí depois você tem que contar também que houve um aborto. É vergonha, é sofrimento, é dor, porque a gente cria uma expectativa daquela gravidez. A gente cria sim uma fé que a gente vai ter esse filho nos braços. Mas não foi assim que aconteceu em 2020. Foi um processo bem difícil. O ano passado, em setembro, engravidei de novo. Mas assim, aí dessa vez falei, vai dar certo. 2 meses, outro aborto espontâneo. Aí eu pensei e falei, Senhor, tá bom, eu entendi que o Senhor não quer que eu engravide. É só o Cristo, e eu aceitei o nome de Deus. É tão difícil aceitar o nome de Deus. Quando a gente quer alguma coisa, sonha por alguma coisa. Quando Deus fala não para nós, é tão difícil aceitar esse não. Porque às vezes a gente sonha com aquilo. A gente fica ansioso, esperando o momento certo, sabe? Aí eu falei, tá bom, eu entendi o não. Aceitei o não e vida que segue. Tranquilo. Se perguntando, claro, nossa, né? Tanta gente tem filhos e filhos. E eu, tipo assim, né? Considero uma pessoa boa, uma mãe boa, né? E não estava dando certo. Quando foi esse tempo agora, 3 meses exatamente, comecei a passar mal de novo. E eu nem me passou pela cabeça que poderia ser. Fui na minha médica, ela falou assim, eu falei, nossa, eu estou com uma falta de ar, uma canseira enorme. Você está com crise de ansiedade. Ela falou para mim, vou te encaminhar para um psiquiatra, vai vendo. Eu falei, nossa, crise de ansiedade, né? Quando eu fui ver, estava atrasado. Aí eu falei, vou fazer um teste de farmácia.
Porque eu fui no médico na terça-feira, quando ele olhou e falou assim para mim: gostei do que eu vi. 2 dias depois, o meu marido trabalhando achou um notebook com um monte de coisa, não era uma pasta, era uma maleta cheia de notebook, com um monte de carinho, um monte de coisa. Ele me ligou: Silene, como chama seu médico? Eu falei assim: Ricardo. É Ricardo Lima Garcia? Eu falei: é. Nós achamos o notebook dele. Ele foi assaltado, roubaram tudo dele. E vocês acreditam nesse Rio Preto enorme? Quem achou foi o meu marido. E eu falei assim: como assim você achou? Ele falou: nós achamos aqui. E ele conhecendo o nome do meu médico. E antes disso, no dia que eu fui no meu médico, a secretária falou assim: olha, o parto, o doutor não está fazendo pré-natal, a não ser que você for fazer o parto com ele, porque a agenda dele está cheia. E eu me desesperei, porque eu falei assim: ele é o médico que eu confio. Cheguei em casa, falei pro meu marido, eu falei assim: ó, amor, nós não vai dar para nós fazer, porque o parto está caro. O parto subiu muito, nós não temos condições de pagar esse parto. E aí ele me acha o notebook do meu médico 2 dias depois. E ele foi lá, a gente ligaram para o meu médico foi lá e falou assim: nossa, achou, e achou tudo. Não faltava nada. Eles acharam o meu esposo e o parceiro dele de serviço. Aí ele falou assim, ele olhou para mim e falou assim: engraçado, eu achei. Eu falei assim: nossa, será que Deus está trabalhando no parto já? Porque na hora que o meu marido achou, ligou para ele, meu marido falou assim para ele: nossa, doutor, minha esposa estava falando, como que o senhor acha da gravidez? Ele disse: vamos esperar uns 15 dias. Ele falou assim: ela falou que talvez a gente vai ter que ir para outro médico. Ele falou: fique em paz, isso a gente conversa depois. E quando meu marido me falou isso, eu fiquei pensando, sabe, se conversa depois, eu falei: nossa, eu preocupada, se havia um coração batendo, havia um coração batendo, e Deus ali trabalhando para preparar um parto no final da gestação. Eu comecei assim, aquele sentimento de dúvida, de querer confiar, que por gente, Deus está preparando o parto, e eu estou aqui preocupada com o coração batendo, quer dizer que essa gravidez vai dar certo. Irmãos, foi uns 15 dias mais louco, porque é uma mistura de pensamento, de fé, de confiar em Deus, de ver que Deus está trabalhando, e nós como seres humanos, não se contentar com o não de Deus, e achar que Ele não está vendo, sabe, que Ele não está olhando, e Ele já estava trabalhando em tudo, no parto. 15 dias depois, foi eu e meu marido lá. Quando ele faz o coração vai lá, aquele coraçãozinho batendo. Irmão, você não tem noção, porque nas outras mãos não chegou nem nessa fase, coração batendo. E aquele momento, aquele coraçãozinho, eu só chorava, meu marido filmando ali. Aí ele falando, e ele assim filmando, sabe? Aí lá, outra artelinha, sabe? Assim, aquela felicidade. E eu sei acreditar nessa felicidade, sabe? Quando eu saio, aí eu comecei a ligar para minha sogra, liguei para minha mãe e fui ligando para, tipo assim, os pais, né, que eles não sabiam. Falar para o meu filho que ninguém sabia, só a pastora. E eu conversando, sabe, irmãos? Saí de lá assim, eu não acreditava. E nós não vamos, e foi dando tudo certo. E foi dando tudo certo. Uma semana depois, olha lá, o bebê crescendo. O bebê crescendo. Sexta-feira eu fui fazer ultrassom, o bebê está perfeito, medidas perfeitas. A médica falou assim: nossa, não consigo nem medir porque ele não para. O bebê não para. E eu olhando o bebê, sabe, irmãos? E eu preocupada com o coração batendo. E sexta-feira passada eu voltei no meu médico e fui conversar sobre o parto. Fui conversar com a esposa dele, que é quem direciona essa parte. Aí ela falou assim pra mim: nossa, que coisa, né? Olha, o Ricardo, eu chamo o Ricardo perdeu roubado, que assaltaram lá a clínica lá dele, não sei o que foi. Assim, roubaram tudo, mas olha, achou tudo. Ela falou assim: até agora eu estou sem entender. Eu falei assim: a senhora está sem entender? Ela chama Gabriela. Eu falei: Gabi, você está sem entender? Eu falei assim: você acredita em Deus? Porque o meu Deus está comigo desde a oração antes de eu ficar grávida. E quando eu fiquei grávida, eu coloquei essa gravidez nas mãos dele. E ele, quando eu estava lá preocupada com o coração batendo, ele vai preparando o parto.
Doeu e doeu muito. Esses dois não. Machucou bastante. Só que dessa vez, ele tinha preparado o dia. Não era o dia que eu pensei. Às vezes não é o dia que a gente quer, mas é o dia que ele prepara pra gente. É o dia que ele prepara para entregar a vitória. É o dia dele. Por quê, irmãos? Porque ele é Deus. Ele é soberano. Ele sabe de todas as coisas.
versículo 19 diz: multiplicando-se dentro de mim os meus cuidados, as tuas consolações reanimaram a minha alma. Deus, Ele vem reanimar nossa alma hoje. Ele vem reanimar nossa alma hoje. Hoje é o último domingo desse ano. Se você está aqui preocupado com o ano que vem, o que vai acontecer? Cai por terra toda ansiedade, toda preocupação. E vamos confiar nesse Deus. Vamos lançar nele toda a nossa dúvida, toda a nossa preocupação. Vamos colocar nas mãos dele, porque ele é o que pode resolver os nossos problemas. Ele é o que pode mudar a nossa história. Ele é o que pode transformar a nossa vida. É confiar simplesmente, irmãos. Às vezes a gente acha que Deus não está trabalhando. Ele está sim. Ele está trabalhando no tempo dele, no momento dele, exatamente do jeito que ele quer. Ele não deixou, ele não virou as costas para você, não virou as costas para mim, para nenhum de nós. Ele está aqui ouvindo as nossas orações todos os dias. Quando você vem na igreja, quando você põe seus joelhos no chão, quando você ora, quando você clama o nome dele, ele ouve sim. Você já te perguntou: Senhor, você tem ouvido as minhas orações? Sim, ele